agora, tá? A gente fazer um exercício. Deixa eu ver que exercício eu pego aqui. Procurar um exercício. Deixa eu ver isso. Cálculo do volume do reator. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vira aí o exercício? Sim. Anotem aí no caderno esse exercício e vou fazendo. Deseja-se produzir 90.720 toneladas de etileno glicol por ano. Isso é o quê? Toneladas por ano é conceito do quê? Hein, gente? Toneladas por ano é conceito do quê? Professora. Oi? Tempo. O ano é tempo. Tonelada por ano, eu vou ter o quê? Uma vazão ou um fluxo, né? Ou uma vazão ou um fluxo. No caso, como é tonelada, pode ser uma vazão máxima. Tonelada é peso, né? Aí vocês vão ter que fazer transformação de unidade. Então, deseja-se produzir 90.720 toneladas de etileno glicol por ano, a partir da hidrólise do óxido de etileno em um reator de mistura, operando a 55 graus Celsius. Então, ele deu a temperatura e falou o tipo do reator, que é um reator de mistura, não é isso? O que é um reator de mistura? O reator de mistura é aquele onde eu tenho, no balanço, eu tenho o quê? O balanço molar dele. Quem lembra do balanço molar do reator de mistura? Vamos, pessoal. Se você anotar no caderno, vocês sabem. Balanço molar de mistura. Eu tenho entrada, eu vou ter sempre o balanço molar, eu tenho entrada é igual ao quê? Reage mais o que acumula, mais a saída, não é isso? Se o reator de mistura, vai sobrar o que aí? Eu não vou ter um termo dessa equação. Qual é? Se eu estou misturando, eu não tenho o quê, gente?
Hein, pessoal? Vamos lá. Vou chamar por o nome agora. Vou ver aqui quem está na sala. Aniele, você. Oi? O reator é de mistura, certo? Sim. Pelo balanço molar, eu tenho que entrada é igual a acúmulo mais o que reage, mais o acúmulo, mais o que sai do reator. Então, o reator de mistura tem um termo aí que vai sair. Qual é ele? Vamos, Tainá, João Lucas, Débora, Carliana, Cristiana, Aniele. O acúmulo dele seria zero? Exatamente. Acúmulo zero, porque eu estou misturando, não é? Então, eu vou ter o quê? Que a entrada vai ser igual a... Saída mais consumo. Exatamente. Ok. Não morde, não. Podem responder. Eu sei que vocês são tímidos, mas senão fica chata a aula. Estou eu falando. Então, voltando lá para a questão. Estão vendo a questão aí? Sim. Pronto. Então, vamos lá, continuando. Vão anotando aí no caderno. Deseja-se produzir 90.720 toneladas de etileno glicol por ano, a partir da hidrólise do óxido de etileno em um reator de mistura, operando a 55 graus Celsius. Okay? Um passo fundamental para este projeto é o conhecimento da equação de velocidade da reação, que foi feita através de um experimento em um reator batelado, na mesma temperatura em que o reator tanque irá operar, 55 graus Celsius. Como esta é uma reação de hidrólise, na qual a água está presente em grande excesso, sua concentração pode ser considerada constante durante a reação. Então, ele está dizendo que a concentração é constante. Isso é importante. Não há variação com o tempo. Da literatura, sabe-se que esta reação é de primeira ordem em relação ao óxido de etileno. Então, lembra que a gente viu a ordem da reação? Então, em relação ao óxido de etileno, ela é primeira ordem. Alguém quer falar? Este reator batelado em laboratório foi alimentado por 500 ml de uma solução de 2 molar de óxido de etileno em água misturada com 500 ml de água contendo 0,9% em peso de ácido sulfúrico. A temperatura foi mantida a 55 graus Celsius. Esta reação foi acompanhada ao longo do tempo e a concentração de etileno glicol formado foi obtida, conforme apresentado na tabela abaixo. Então, o que aconteceu? Eles querem projetar um reator de mistura, mas antes eles fizeram o processo todo num reator de batelada em laboratório. E aí foi dada a variação da concentração do etileno glicol com o tempo aqui nessa tabela, o tempo de 0 minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, até 6 minutos. E foi observando a variação da concentração do etileno glicol nesse tempo, mol por litro, ok? Aí ele pede, determine o volume de um reator de mistura a 55 graus Celsius para obter a conversão de 80% do óxido de etileno a partir da vazão de alimentação de 1.000 metros cúbicos de óxido de etileno mais água. Então, ele quer o volume desse reator de mistura. Depois ele pede, determina a velocidade molar de alimentação do óxido de etileno, bem como sua concentração na alimentação, sabendo-se que este reator irá operar interruptamente 2.000 horas por ano, dados da equação estequiométrica da reação. Ele deu a reação aqui. Ele deu uma reação. Essa reação é molecular ou bimolecular? Hein, gente? Aniele? Bimolecular. Bimolecular. Por quê? Vai? Você sabe que é bimolecular? Sabe por quê? Tem quantas moléculas aqui? Uma de água e outra de... Ele misturou o que aqui para formar um etileno glicol?
óxido de etileno. Óxido de etileno. Então, eu tenho uma molécula de óxido de etileno mais uma molécula de água, não é isso? Então, é bimolecular. Isso. Precisa de duas moléculas, formando o... Eu tenho óxido de etileno mais água, que vai formar o quê? O Etileno etileno glicol. glicol. Exatamente. Então, tem o óxido de etileno mais a água, aí eu vou ter o ácido sulfúrico aqui e vai formar o etileno glicol. Então, vamos lá, solução inicial. Vão lendo aí, ó. Vocês estão com a aba aberto? Não, professor. Abra o AVA, essa questão está aí no pós-aula do encontro 12 do AVA, para vocês acompanharem, se quiserem. Quem tiver computador, fica com o computador acompanhando no Teams e abre o AVA no celular. Ou o contrário, se tiver no celular, abre o computador e abre a questão no computador. Então, solução. Comentário inicial dessa solução. Então, essa solução é dividida em duas etapas. É um exercício que possui duas etapas distintas para sua solução. A primeira etapa efetua o quê? O cálculo da constante de velocidade da reação, a partir dos dados experimentais obtidos no reator batelada. Então, inicialmente, foi obtido os dados de variação da concentração com o tempo no reator batelada. Então, com esses dados, a gente consegue calcular a constante de velocidade da reação. E numa segunda etapa, uma vez que a gente determina a equação de velocidade, a gente efetua o cálculo do volume do reator de mistura e os demais parâmetros solicitados. Primeira etapa, cálculo da constante de velocidade da reação. Então, qual é a estequiometria da reação? Eu tenho A mais B dando R. Quem é A? O etileno glicol. E B é a água. Né? Aí eu tenho a fase da reação. Ele disse que a reação é de ordem quanto? Esse epsilon é a ordem da reação. Ele disse que a reação é de ordem quanto? Reação é de... Vejam lá. Aqui, gente. Primeira ordem. Então, a gente tem aqui esquema do experimento em laboratório. Então, inicialmente foi feito experimentalmente no laboratório, para que depois projetasse o reator de mistura para ser feito industrialmente, certo? Então, experimentalmente, foi pego um reator de batelada, colocou-se o quê? Água, temperatura de 55 graus Celsius, e foi adicionando 500 ml de óxido de etileno, 2 molar, concentração inicial de 2 molar, e 500 ml de quê? De ácido sulfúrico aí, 0,9% em peso de ácido sulfúrico. Então, foi adicionado o ácido sulfúrico aí diluído na água. Foi diluído ácido sulfúrico na água para ficar com 0,9% em peso. Aí foi calculado essa diluição da concentração aqui do ácido sulfúrico, 1 molar. Então, como é que calcula essa diluição? O volume de 1 vezes a concentração de 1 é igual ao volume de 2 vezes a concentração de 2. Então, se eu tinha 500 ml de água, X2, igual a 1.000 da concentração inicial desse. 1.000 por quê? Porque era 2 molar, 2 vezes 500, já 1.000. Aí eu encontrei a concentração inicial, que foi 1 molar, aqui para o ácido sulfúrico. Então, já tenho a concentração do meu ácido sulfúrico, que é 1 molar, e tenho a concentração aqui do A0 de 2 molar.
Cálculo da equação de velocidade. Então, a velocidade, para a equação da velocidade de primeira ordem, eu vou ter o quê? Menos R de A é igual a concentração de A com o tempo, que é igual a K vezes a concentração de A. Constante de velocidade vezes a concentração de A. Então, eu posso fazer eu tenho que a derivada, eu posso fazer aqui a integral dessa derivada aqui, a concentração de A com tempo, eu vou ter ln da concentração de A por a concentração de A0 é igual a K vezes T. Como a reação ocorre em fase líquida, tem-se que a concentração de A vai ser a concentração de A multiplicada por 1 vezes a conversão de A. Aí eu vou rearranjo os termos e eu consigo ter essa equação do ln da concentração de A inicial e no final. Aí eu vou, a partir dos dados experimentais, utilizando essa equação, eu vou calcular a constante de velocidade, que é o K, para cada tempo do experimento. Então, eu coloco aqui, eu quero encontrar esse K para cada tempo desse experimento. Eu posso colocar isso aqui no Excel, que fica mais rápido, certo? E determinar todos os Ks aqui. Então, perceba que o K é constante, o que confirma a primeira ordem da reação. Aqui foi só para vocês saberem que pode ser feito para cada tempo de reação e ele dá constante. Então, vocês podem botar isso aqui no Excel e refazer para comprovar que toda vez que a equação é de ordem 1, o K é constante, né? Então, a gente poderia ter feito direto, encontrado um K e pronto. Mas a gente variou. Usou o termo aqui, a derivada variou com o tempo e foi encontrando o K para cada tempo de reação. Então, eu quero que vocês coloquem isso aqui no Excel e refaçam essa questão em casa para trazer na próxima aula. Ok? Então, uma vez que o K é constante, vocês poderiam ter calculado direto aqui, ó. Por isso, menos R de A, K, concentração de A. Então, a equação vai ser essa daqui, 0,314, concentração de A menos R de A. Aí, quem vai ser a concentração de A? A gente vai determinar. Segunda etapa, representação esquemática da segunda etapa. Agora eu tenho um reator de mistura, que é o meu reator que eu vou fazer industrialmente. Então, o que era que eu queria na primeira, com esses dados experimentais, para vocês entenderem? Eu queria determinar qual era a velocidade da minha reação. Qual é a equação da velocidade da minha reação? E eu consegui, a partir dos dados experimentais, chegar nessa equação. Menos R de A é igual a 0,314 vezes C de A. Né? Porque eu já tinha isso aqui, ó. Que menos R de A era igual a K vezes a concentração de A. Sendo que eu não sabia quem era esse K. E aí, como era que eu ia determinar esse K? O K, ele foi determinado aplicando o ln aqui, ó, na concentração de A por a concentração inicial. Ou seja, eu derivei isso aqui e encontrei um K em função do tempo. Então, eu encontrei que ln da concentração de A menos CR sobre C de A0 é igual a menos KT. Então, eu tenho que, se eu plotar um gráfico aqui de ln, eu vou conseguir encontrar esse T com o tempo. E aí, a gente vai calculando aqui, eu tenho tempo, eu tenho um CR, e eu tenho esse termo todo aqui, que são esses valores. Então, quando eu substituo, eu vou encontrando para cada tempo, quando T é igual a 0, aí eu encontro K. Quando T é igual a 1, eu encontro K. Quando T é igual a 2, então vocês fazem isso aqui no Excel para ser mais rápido. E encontra o K constante, prova que é uma equação de primeira ordem e encontra
a equação da velocidade, que é essa daqui que a gente precisa para poder dimensionar o reator. Aí a gente vai agora para a segunda etapa, que é o reator CSTR, o reator de mistura. Tem o misturador, a temperatura é a mesma, meu V0 e o meu X de A. Quanto é? Aqui ele disse que o meu volume inicial, minha vazão inicial, isso aqui é um Vzinho pequeno, é vazão. Por que não é volume, é vazão? E, gente, bora lá? Por que esse V0 pequenininho, que parece volume, é vazão e não volume? Como é que eu sei que é vazão e não volume, para eu não confundir minhas contas? É porque é pequeno e o volume é o Vzão? Hein, Aniele? Hein, Cristialdo? Hein, Débora? Deixa eu ver mais quem está aqui. Andresa, Carlos Mateus, Darliane, Tainá. Respondam aí, Aniele. Por quê? Porque perdi aqui tanta coisa aberta. Porque esse V0 pequeno, que está aí, 100 metros cúbicos por hora, é vazão e não volume. Hein, gente? Vocês estão aí mesmo ou não? Professora, falando a verdade, eu não lembro, não. Oi? Eu não lembro. Porque metro cúbico por hora é vazão, é unidade de vazão. Se fosse só metro cúbico, seria volume. Então, vocês precisam sempre olhar para a unidade, certo? Não é porque é V0, Vzinho pequeno, que é vazão. É porque é metro cúbico por hora. Então, toda vez que eu tenho uma unidade de volume por tempo, ou de massa por tempo, ou de mol por tempo, eu vou ter vazão. A minha vazão ela pode ser vazão volumétrica, ela pode ser vazão molar e ela pode ser vazão mássica. Sempre que tiver unidade de tempo. Agora, se eu tiver só quilo, é massa. Se eu tiver só metro cúbico, é volume. Se eu tiver só mol, é número de mol. Tá claro agora? Agora tá. Pronto. Então, beleza. Então, a gente vem aqui, ó. Vindo para o reator de mistura agora, a gente tem que a vazão é 100 metros cúbicos por hora. E o X de A, o que é X de A? Vamos ver quem está ligado na aula. Quem é X de A aí? O que é X de A? Igual a 0,8. Eu estou dando aula para as paredes, né? Tem ninguém, né, comigo? 10 alunos aqui e ninguém fala. 9. Hein, gente? Quem é X de A? É a saída, professora? Oi. É a saída? A solução? É a conversão. X de A é o quê? Aleluia. Hein? Quem é X de A? A solução, professora. Hum? Quanto de A eu vou converter? Qual é a conversão de A? 0,8. X de A é conversão. Conversão de A, 0,8. Que se fosse em percentagem, seria 80%. Ou seja, 80% do meu reagente A vai ser convertido em produto. É o que ele está me dizendo. Eu vou ter uma vazão de 100 metros cúbicos por hora, alimentando esse reator de mistura. E no final eu quero que tenha uma conversão do meu componente A de 0,8. Ou seja, eu quero que 80% dele se converta no produto. Então, quem é A?
Lembra que a gente viu lá que A é quem, gente? A nossa reaçãozinha. Óxido de etileno, não é? E o B é a água, não é isso? Água com ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Aí eu vou calcular o volume desse reator. Para um reator tanque, temos que o volume vai ser o quê? Das equações lá de volume de reator, a gente sabe que quando eu tenho uma mistura, eu não vou ter variação com o tempo. Então, eu tenho que o fluxo de A0 vezes X de A dividido por menos R de A. Então, quem vai ser esse F de A0? Esse F de A0 vai ser a velocidade da reação, né? Do fluxo. Então, se eu pegar a vazão e multiplicar pela concentração, eu tenho a velocidade. Então, eu multiplico a vazão por a concentração inicial, vezes a conversão, dividido por velocidade da reação, que é K, vezes a concentração de A, e dentro do parênteses era o que aqui? Concentração de A, a reação que a gente encontrou era a concentração de A, C de A. Mas quem é esse C de A? É a mesma coisa, C de A é a mesma coisa aqui. Concentração de A0, 1 menos X de A, não é? Então, a minha concentração final não é a mesma coisa que a minha concentração inicial, 1 menos X de A, vezes a conversão. Então, substituo aqui. E aí, eu vou colocar que o volume vai ser... Eu cancelo essas concentrações iniciais, que são iguais, e estão multiplicando. Então, eu tenho que o volume vai ser igual a vazão inicial, vezes o X de A, que é a conversão de A no final, K, que é a constante de velocidade, 1 menos X de A. Então, na equação, ele me deu a vazão inicial, não me deu? Eu tenho aqui, ó, 100 metros cúbicos por hora. O X de A, ele disse que era 0,8. E o K, eu já tinha determinado lá, que era 0,314. Então, é tranquilo, ó. Eu substituo os dados e eu encontro que o volume do meu reator é de 21.436 litros. Foi difícil calcular o volume do reator? Ó, talvez a dificuldade que vocês encontrem seja aqui, nessa equação do volume. Porque onde é que vocês pegam essa equação do volume? Vocês vão ter que pegar naquela tabela. Mas o que foi? O volume estava em função de quem? De F, de X e de R. Então, eu tenho que colocar esses termos aqui em função do que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho X de A, beleza. Eu não tenho R. Então, mas eu tenho R. Quem é R? R, eu encontrei aqui, ó. R é 0,314 C de A. Tá vendo que eu tenho R? Então, eu tenho R. Só que quem é C de A? C de A é quem é. Qual é a concentração do meu reagente A? É a concentração desse reagente no início, concentração de A, 0, que é ele no início, multiplicando 1 menos a conversão de A, que é o X de A. Então, essa é a mesma coisa daquela equação que a gente faz lá aqui. Conversão, o que é X de A? X de A é a concentração do meu reagente no início, menos a concentração do meu reagente no final, dividido por a minha concentração do meu reagente no início. Aí, quando eu faço a proporção e coloco tudo em função da concentração de A, eu tenho que a concentração do meu reagente A vai ser igual a concentração de A0, 1 menos X de A. Entenderam como é?
Então, é aquela equação que ela é x de A, vocês entenderem aqui, eu tenho que x de A é igual a concentração de A0 menos concentração de A dividido por concentração de A0. Faço o meu por os extremos. Concentração de A0 é igual a concentração de A0 menos concentração de A. Boto em função de concentração de A, vou ter que é x vezes concentração de A0 menos concentração de A0. Boto concentração de A0 em evidência, vou ter que concentração de A0 é Cx menos 1. Gente, vou voltar aqui para vocês. Pessoal, ó, estão vendo aqui? Eu vou aumentar aqui. Expandir tela inteira. Não dá pra ver não, professora. Vocês estão vendo aí? Não, né? Eu tô, mas tá embaçado a qualidade da câmera. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Queria mostrar para vocês de onde vem aquela concentração. Ô, professora, Aqui, ó. Oi. professora, a senhora Oi. pode tirar uma foto e colocar no WhatsApp. Ah, é. Boa ideia. Pronto. Vou botar aí para vocês verem o que eu quero mostrar para vocês. O que é que eu estou querendo mostrar. Voltando lá para a questão. Deixa eu botar aqui a foto.
São duas equações, para poder vocês entenderem aí esse pulo do gato. Porque quando vocês me mandarem essa questão, resolverem mandar, eu quero que vocês enviem para mim, tirando o pulo do gato, tá? Detalhando mais. Então, eu vou colocar aqui. Vê se foi aí, no WhatsApp. Tá meio ruim ainda. Bateu outro aqui. Oi, professor. Chegou aí? Pronto, agora vamos lá para acompanhar. Abra aí o WhatsApp. E copia no caderno, quem tiver só com o celular. Que eu vou abrir aqui de novo a questão. Tá aparecendo para vocês a questão aí? Hein, gente? Tá aparecendo? Quem tá falando aí comigo? É Cristiano, né? Ou é Matheus? Acho que eu caí aqui. Quem tá falando comigo aí? Tá não, professora, pode ter slide não. Tá não, Matheus, é Matheus, não tá Matheus. Pronto, eu vou tirar aqui. Vou colocar agora, vou compartilhar, porque não está compartilhado. Eu vou compartilhar a questão. Deixa eu ver aqui. Apareceu? Apareceu. Pronto. Vocês acompanharam essa primeira parte aqui da reação? Hein, gente? Essa primeira parte aqui, que lembra que a questão tem duas etapas? Que na primeira etapa é o cálculo da constante de velocidade, lembra? Essa primeira parte está tranquilo, né? Vocês conseguiram entender? Para calcular essa velocidade aqui da reação, que é o menos RDA igual a 0,314, 14 vezes CDA, que é a concentração de ar. Pronto. Aí agora no outro reator, que é a segunda etapa, no reator CSTR, que a gente vai calcular agora o volume, tem um pulo do gato que ele dá aqui, ó. A gente sabe que para um reator de mistura, a equação é essa aqui. Por que eu sei que é essa? Lembra lá se vocês abrirem lá o slide, no resumo, a gente tem que o volume é igual a F de A0 vezes X de A dividido por menos R de A. É essa a equação. Só que quem é F de A0? Eu não tenho. Ele me deu simplesmente a vazão. Mas eu sei, aí eu mandei a foto para vocês, eu sei que a vazão é igual a F dividido por a concentração. Porque a minha vazão, meu V0, é igual a F dividido por a concentração. Então, isso significa dizer que F de A0 é a mesma coisa que vazão de zero vezes concentração de A0. Aí ele substitui, entendeu? Ele substitui esse F de A0 por V0 vezes C de A0. Ele substitui. E na parte do denominador, ele substitui menos R de A. Menos R de A é igual a K vezes concentração de A. Lá de cima, porque a equação é de primeira ordem. E a gente já viu aqui em cima, logo no início, no cálculo, que menos R de A é igual a K vezes concentração de A. Por mais que a gente já tenha determinado esse K, que é 0,13, ele não coloca agora. Ele só coloca que menos R de A é K vezes concentração de A. Só que quem é concentração de A? A gente não tem. Aí o que ele faz? É essa outra demonstração que eu dei para vocês aí.
Se x de A é igual à concentração, olha aí no zap agora. Se x de A, que é a conversão de A, é igual à concentração no início menos concentração no final, dividido por concentração no início, se eu fizer meu por os extremos, eu vou ter essa equação x de A, concentração de A0, que é igual a concentração de A0 menos concentração de A. Aí eu coloco tudo em função de concentração de A. Então, em função de concentração de A, eu venho que isso aqui é negativo. Menos concentração de A é igual a menos x concentração de A0 mais concentração de A0. Aí eu multiplico por menos 1 e eu tenho que a concentração de A vai ser igual a concentração de A0. Aí eu coloco em evidência a concentração de A0 e fica 1 menos x. Então, ele substitui. Substitui a concentração de A0 de A por concentração de A0 menos x de A. Entenderam? Por que ele substitui? Porque ele não tem a concentração de A, mas ele tem a concentração de A0 inicial. Tem ou não tem? Na verdade, ele não tem, mas ele coloca em função dela, porque ele pode cortar, tá vendo? Ele pode cancelar com a de cima. Então, já é um termo a menos. Então, com esse termo a menos, ele fica só com os parâmetros que é dado na equação, na questão. Fica com a vazão, com a conversão, que é o que ele quer no final, conversão no final do 0,8. Fica com a constante, que ele já calculou, que é 0,13. A gente já calculou. E fica com também a conversão. Então, fica fácil de encontrar o volume. Entenderam? Agora? Gente, vocês entenderam? Mais ou menos, professor. Você viu no zap aí o que foi feito? Como é que ele encontrou a concentração? Aí depois que calcula o volume, vai para os outros parâmetros. Ele quer o quê? Sabendo que o peso molecular do etileno glicol é 62 gramas por mol, temos que a produção anual desejada será. Então, F de R vai ser a produção por ano. Aí multiplica, dividindo por a massa molecular. E aí calcula em ano, em tempo. Aqui é a quantidade que ele dá de etileno glicol de tonelada, aí transforma em grama por ano. E aí, no final, pega a massa molecular dele, peso molecular dele, para dividir para ficar mol por ano. Porque aqui está grama por ano. Então, como você quer em mol por ano, você faz essa divisão com a massa molecular. Só que depois você vai querer em mol por hora. Aí você vai ter que transformar a quantidade de ano, um ano, em quantas horas? Que ele deu lá 2.000 horas. Aí divide novamente e encontra em mol por hora, para 2.000 horas. Aí a estequiometria. Você já tem a estequiometria que é de 1 para 1, porque sua equação lá é 1 para 1. Então, você consegue encontrar o seu F de A0 e depois a concentração de A0. Aqui é a mesma equação no final, tá vendo? F de A0 vezes concentração, você já tem o F, divide por a vazão, que foi dada, você encontra a concentração inicial, que você não tem inicialmente. Então, é isso. Nessa equação, você vai encontrar a concentração inicial, o fluxo inicial, em mol por hora, o fluxo final, em mol por hora, o volume do reator e a velocidade da reação. Então, é uma questão bem completa, que uma dessa na prova, uma avaliação já era o suficiente, né? Não, só dava tempo de fazer uma dessa mesmo. Aí, deixa eu ver se tem outra. Mais fácil. Entenderam essa daí? Vou pegar uma outra aqui. Então, refaçam essa questão. Ela está resolvida. Eu quero que vocês refaçam ela para me trazer na próxima, para me enviar
na próxima aula. E se tiver dúvida, aproveitar para tirar dúvida. Eu sinto que vocês têm muita dúvida de cinética. Dá para perceber que vocês não viram bem cinética, porque alguns conceitos para reatores de conversão, de número de moles, de tudo isso vocês já viram em cinética, de velocidade de reação, já eram para vocês estarem bem afiados nisso aí. Então tem que dar uma revisada mesmo nesses conceitos. Se eu pego aqui outra questão. O pessoal está vendo essa tela aí? Hein, pessoal? O quadro resumo, vocês estão vendo? Estão vendo? Só para mostrar aí a forma algébrica do CSTR, que a gente usou agora. Vamos fazer essa aqui agora. Aí, ó. Estão vendo essa? Pessoal? Pessoal, vocês estão vendo? Essa questão aí? Professora, Tá. tá naquelas fórmulas ainda. É Pelo menos quadro pra mim. 2, equação. Tá vendo qual? Pra mim tá naquelas funções ainda, naquelas equações. Em função de XA. Ainda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar novamente, então. E agora? Espero que esteja bom. É?
Tá, professor. Tira uma foto aí, viu? Dessa equação aí, tira. Ou faz um print screen. Ó, essa questão é a reação em fase líquida A mais 2B, dando 3R mais S. Obedece à seguinte lei de velocidade. Então, nessa questão, ele já deu a lei da velocidade. É de que ordem essa lei da velocidade aí? Qual é a ordem? Vê se vocês estão ligados mesmo. Ou estão dormindo ou saíram, deixaram o computador ligado e saíram, foram fazer alguma coisa. Não estou me enganando, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês me respondam. Um de vocês me respondam. Em relação ao componente A, essa equação aí, essa velocidade da reação é de primeira, segunda ou terceira ordem? Ninguém vai responder. Vamos lá, Aqui Uniette. travou na hora que a senhora estava falando. Tá vendo? Vocês saem, você liga o computador e saem, eu acho. Eu estou falando, nessa equação, a reação em fase líquida, que é A mais 2B, dando 3R mais S. Obedece a seguinte lei da velocidade. Aí tem menos R de A, K, concentração de A ao quadrado, concentração de B dividido por concentração de S. A pergunta é, em relação ao componente A, essa equação é de primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem? Segunda ordem, gente. Olha ali, C de A elevado a 2. Em relação a B, é primeira ordem. Em relação a S, é primeira ordem. E global, ela é de terceira ordem. Bem, o que é que vocês precisam fazer aqui? Ó? Esta reação é testada em um reator CSTR, a partir das seguintes condições de alimentação. Velocidade molar total da alimentação é 6 mol por hora. 6 mol por hora. Então, isso aqui é uma vazão molar, tá vendo? 6 mol por hora, porque é mol por tempo. Ele chama velocidade molar total da alimentação. Concentrações iniciais, ele deu do componente A, no tempo inicial de 0, 1, do componente B, 4, e do componente S, 1. Aí ele pede, calcula o volume, VA, deste reator, quando a concentração de saída de A for 0,1. Calcula a conversão em um reator CSTR com volume B, 50% do volume de A, mantidas inalteradas as condições de alimentação. Se um segundo reator CSTR com volume B for colocado em série, logo após o primeiro reator, com volume B, explique qual deve ser a conversão deste segundo reator. Sabendo que a energia de ativação desta reação é 13.500 calorias por mol, em que temperatura o reator VB terá como concentração 0,1. Certo? Então, aqui você vai aplicar a mesma coisa. Reator CSTR, reator de mistura. Ele deu as concentrações iniciais. Deu o F0 aqui, 6 mol segundo hora. Ou 6 mol por hora, aliás. Deu a velocidade da reação. Deu K. E deu reação de ordem zero, fase líquida. Aí, ó, vocês vão montar a tabelinha aqui, montar a tabela e encontrar a estequiometria. Fazer a estequiometria aqui da reação. Quem entra, quem reage, quem sai. Né? Porque não tem acúmulo, que é um reator de mistura. Então, eu tenho a entrada, o que reage e o que sai. Então, foi feita toda a estequiometria aqui. E encontrou-se o volume do reator. Aquela equação lá do volume do reator. Aí substitui por os valores. Quem é o F, quem é o X de A, é X de A, 1 mais X de A. E quem é a velocidade da reação. Que a velocidade da reação
ela vai ser modificada com os novos componentes, né? Porque você tem, ele deu aqui a velocidade da reação em função das concentrações, tá vendo? De A, B e C. Então, você vai pegar essa equação aqui e vai colocar quem é a concentração de A, B e C. Ou seja, você calculou aqui a concentração de A, de B e de C, de S, aliás, em função do quê? Da conversão. Porque você não tem concentração desses sinais. Aí você colocou tudo em função da conversão. Certo? Então, em função da conversão, ficou 1 menos x de A, a concentração inicial, 1 menos x de A, aqui ficou 2, concentração inicial, 2 menos x de A, aqui ficou concentração de R3, concentração Vx de A e concentração 1 mais x de A. Por que ficou assim, dessa forma? Por conta da estequiometria. Você tem um mol desse formando um desse, 4 desse que dá 2 desse, 0 desse que dá 3 desse e um desse que dá um desse. Então, por isso, esse 2 e 3 aqui. É de acordo com a estequiometria. Essa tabela estequiométrica. Aí vocês chegam nessa... Então, você transforma aquela reação lá, que era menos R de A, em tudo isso aqui, em função agora da conversão de A. Por quê? Porque a conversão de A é uma das coisas que ele quer. Então, você vai e solução do item A, ó. Concentração de A, conversão de A, que foi dada. Aí você encontra o volume. E a solução de B, você encontra também, e encontra a solução de C, colocando ele em batelada. Segunda ronde do reator. Ok? Então, façam essas duas questões, refaçam elas para... Eu vou colocar essa outra no pós-aula, que vocês vão refazer as duas para a próxima aula e mandar para mim. Já vai valer ponto com uma atividade parcial 1, tá? Essas duas questões refeitas. E detalhadas, explicando passo a passo o que você está fazendo. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso. Bem detalhada para ver se vocês entenderam mesmo. Senão não vão ganhar a pontuação toda. Vão ganhar 1000 pontos. 1000 pontos não, vale 500 pontos. Vocês vão ganhar 100, 110. Dependendo de quem mais detalhar, vai ganhar uma pontuação melhor. Então, eu vou colocar agora no pós-aula, tá? Alguma dúvida aí? Então, por hoje é só. E fica para a próxima aula, a gente vai ver. Quem tiver com o livro Fogo, a gente vai ver o capítulo, na próxima aula, o capítulo 5. Certo? 4 e 5. Ok? Ok, gente? Ok. Oi. Alguma dúvida? Nenhum ok você tem. Ok, professora. Sim. A senhora ainda vai colocar a nota da segunda parcial? No meu tá ausente. Eu vou atualizar todas as notas até quarta. Das parciais. Certo? Certo. Alguma dúvida mais, gente? Então, eu vou disponibilizar essa aula de hoje lá, e a aula gravada também. E aí, de hoje a 8, aula novamente aqui, tá? Tchauzinho.